Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos estão a ver à distância, bom dia também a todos aqueles que estão aqui na sala, aos oradores, e agradecer o facto de aceitarem o nosso convite e de estarem hoje aqui para debatermos este tema. Ainda há espaço para a economia na política florestal portuguesa? É uma pergunta que colocamos aqui hoje. E para enquadrar todo este tema, eu pedia ao João Sobral que fizesse aqui uma apresentação com dados do INE sobre ponto de situação de vários indicadores económicos relativos à floresta. João. Obrigado. Bom dia a todos, aos nossos convidados, a quem assiste em casa, no trabalho. E eu não sou o interveniente no webinário, vou pura e simplesmente apresentar alguns indicadores da nossa produção florestal, da nossa silvicultura. Como o Luís Meira disse, a informação é do Instituto Nacional de Estatística, das contas económicas da silvicultura de 2019, e pareceu-nos útil que, antecedendo a intervenção de alguns dos das principais empresas do nosso setor florestal, puséssemos em comum o conhecimento mais recente de como evolui a produção florestal no nosso país. Pedi então o favor de partilhar a apresentação. Este primeiro gráfico traduz a evolução ao longo de uma década de valor acrescentado bruto da silvicultura portuguesa. Portanto, no fundo é uma tradução da riqueza gerada pela produção florestal portuguesa, inclui naturalmente os produtos da silvicultura, mas também os serviços prestados à silvicultura, seja viveiros florestais, exploração florestal, instalação de novos povoamentos, portanto, por arborização ou rearborização. É uma medida global da evolução da riqueza gerada pela silvicultura portuguesa nestes 10 anos. Chama a atenção para que os últimos dados conhecidos são de 2019, portanto os dados de 2020 e 2021 não constam ainda, os de 2019 são ainda provisórios. De qualquer forma, digamos, é muito gráfica a ideia com que podemos ficar de como tem evoluído num passado recente o valor, a riqueza gerada pela floresta portuguesa. Não está aqui, como disse antes, não está aqui incluído nada do que tem a ver com a transformação de produtos florestais. Portanto, toda a parte industrial e de comércio não entra aqui. Estamos a falar de silvicultura. Vamos mudar o slide. Neste segundo slide, eu peço desculpa, mas não estou a ver o título do slide. Portanto, é a produção de bens silvícolas. Portanto, no fundo, é equivalente ao gráfico anterior, descontados tudo o que é prestação de serviços à silvicultura. E, portanto, temos também um gráfico muito semelhante ao anterior. Portanto, não temos na produção de bens silvícolas uma evolução diferente de valor acrescentado bruto. Podemos passar. Este é um gráfico que evidencia, portanto, enquanto os anteriores evidenciam o resultado de processos acumulados ao longo de décadas, esta é a evidência do que se passa em cada ano. Portanto, é o crescimento das florestas, aquilo que o Instituto Nacional de Estatística seja a variação de existências, ou seja, o crescimento da madeira e da cortiça em cada ano, aplicando, digamos, traduzido num valor, portanto, diga-se, como está indicado no gráfico, que são preços constantes, valor base 2016, portanto, são valores comparáveis, portanto, não têm em conta inflações em cada um destes anos. E aqui a situação é também muito marcada, portanto, com um decréscimo muito grande da variação de existências nos últimos anos. Finalmente, um último gráfico, por favor, que tem a ver com a florestação e reflorestação em cada ano. É uma medida, ainda que, digamos,
aproximada do que é o investimento realizado na silvicultura em cada ano, e que nos permite antecipar o futuro. Portanto, aquilo que, enquanto os outros 3 gráficos eram um retrato ou de situações passadas ou da situação atual, o investimento permite-nos antecipar aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, baixos investimentos não permitem grandes resultados, e aquilo que verificamos é também um decréscimo muito substancial nos últimos anos do investimento em florestação e reflorestação. Penso que para quem acompanha o setor, para quem está profissionalmente no setor, isto não é qualquer novidade, traduz um contexto político e económico conhecido e que se traduz neste resultado. Eram estes 4 indicadores que nos pareceram úteis por digamos, dar a conhecê-los e pôr em comum a todos, quer os intervenientes que vão participar agora a seguir, quer a quem assiste em casa. E sem mais, dava a palavra novamente ao Luís Mira. Obrigado, João. Estes dados são inequívocos, são do INE, e vamos então, e achamos que era importante, como já foi dito, dar esta informação a todos aqueles que acompanham o seminário e antes das intervenções. Vamos então passar às intervenções. A primeira é do representante da Altri Florestal, Miguel Silveira. Eu pedia que todos tentassem cumprir os tempos, que é para que decorra da melhor maneira e que tenham todas as mesmas oportunidades. Obrigado, Miguel. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à CAP o convite e felicitar pela iniciativa. É sempre bom falarmos um bocadinho sobre este tema. E iria começar com a apresentação. Se calhar, se pudessem colocar, era muito rápido, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu queria só fazer aqui uma pequena, breve descrição sobre o que é a Altri, em que estamos neste momento, em ponto de situação que estamos no plano estratégico. E no primeiro slide mostrar um bocadinho como é composta neste momento a empresa, com 3 fábricas em Portugal, uma área florestal e uma área, obviamente, de energias renováveis, que é a Greenvolt, lançada há pouco tempo. Dentro destas fábricas situadas no Portugal continental, no slide seguinte podemos ver um bocadinho o que é que cada uma delas faz, e 2 delas, a Celv e a Biotec, concentradas principalmente na produção de pasta para papel, uso doméstico, papel de impressão e escrita, e a Caima já há algum tempo com a produção de pasta dissolving, e esta fábrica, um importante ponto estratégico na empresa, que foi sair da produção de pasta para papel e outros fins, para fins têxteis, que foram uma base do novo projeto que já vou falar um bocadinho a seguir. Gerimos cerca de 88 mil hectares de floresta sustentável certificada e produzimos 896 gigawatts-hora de energia provenientes de fontes renováveis nas centrais. Em termos práticos, o que podemos dizer é que a Altri está situada estrategicamente com uma forte componente em termos de sustentabilidade, quer a nível da sua floresta, das matérias-primas, quer a nível da sua energia e utilização dos recursos que fazem parte da atividade fabril. No slide seguinte, um bocadinho só explicar aquilo para onde vendemos, portanto, cerca de 80% da nossa produção é para exportar, e aqui sim, onde está a criar valor, 3 continentes, mais de 20 países, e essencialmente business to business, que é o nosso foco, que tem na China e na Ásia. Os nossos clientes são as fibras têxteis, que são a pasta dissolvem provenientes da fábrica da Caima. É claramente aqui uma aposta que foi bem delineada e que nos deu aqui uma visão grande para o futuro. Em termos estratégicos e olhando o negócio em termos gerais, no slide seguinte é possível verificar que toda esta conjuntura e toda esta atividade está ligada por vários setores, começando pela floresta,
em que também temos uma componente de sequestro de carbono bastante grande, cerca de 70% da madeira certificada, fontes de gestão certificada, o negócio concentrado nas vendas e nas pessoas, que tem uma componente muito importante, e depois toda a vertente de inovação e de excelência tecnológica que se tem vindo a acentuar ao longo do tempo, e agora também muito foco na economia circular e na utilização dos recursos, que nos levam claramente a ser uma empresa bastante eficiente em termos de utilização, nomeadamente, por exemplo, em termos de benchmarking. A Celbi é uma das referências na utilização da água no processo, com cerca de 19 metros cúbicos por tonelada de pasta, o que é uma referência mundial. Portanto, toda esta conjuntura e tudo aquilo que a Altri faz tem como foco, obviamente, a sustentabilidade e a eficiência nos seus processos. No slide seguinte, eu queria mostrar aqui um bocadinho o que é que são os nossos pontos estratégicos para o futuro e aquilo que fazemos, e são estes três, e aqui já com uma grande componente já no futuro. O primeiro, consolidação no segmento da pasta, que é aquilo que é o grande peso neste momento no negócio da Altri, mas no ponto 2, obviamente, a produção de fibras sustentáveis. E estas fibras sustentáveis têm a ver com o projeto que estamos a desenhar na Galiza, que é para produzir fibra para têxteis sustentáveis e que tem como base, obviamente, a floresta e a fibra de eucalipto. Depois outras especialidades que são produtos mais com valor acrescentado e que procuramos sempre encontrar umas soluções que sejam complementares à nossa atividade. Em termos práticos, é basicamente esta estratégia de desenvolvimento do grupo nos próximos anos, e acreditamos que principalmente o projeto da Galiza tem um papel importante. Um resumo no slide seguinte da área florestal, e porque estamos aqui a falar de floresta, e acho que é só para dar aqui um bocadinho um exemplo. Aqui neste mapa vê-se um município que temos áreas sob gestão, portanto praticamente estamos representados de norte a sul do país, onde temos áreas de conservação e de produção, principalmente de produção. Dos 88 mil hectares, cerca de, digamos, 10% são áreas de conservação, mas temos uma produtividade média bastante simpática, digamos assim, face à média nacional, mas claramente é um desafio trabalhar nestes municípios todos e, obviamente, nesta dispersão geográfica, constante o desafio que nos traz. Para não esquecer, no slide seguinte, e uma das questões que a Altri neste momento está bastante focada no compromisso das ODS 2030, e eu trago este assunto aqui um bocadinho já tendo em vento com o tema deste seminário, que tem a ver tudo com esta questão da economia e da sustentabilidade, e ambiente e social. Este plano de sustentabilidade da Altri está focado em vários pontos, eu trouxe aqui 6, que têm bastante relevância, nomeadamente a questão da descarbonização, o consumo de água, o efeito de estufa, uma série de pontos que são conhecidos de muitas das empresas cotadas, mas que claramente nos faz pensar um bocadinho como é que nós conseguimos olhar para este se a floresta de produção não fazer parte da nossa atividade. E esse ponto é aquele que gostaria de referir e deixar aqui um bocadinho, em termos em cima da mesa, que nós só conseguimos ter este foco na sustentabilidade, na parte ambiental e social, se houver a parte económica. E sem a parte económica não é possível atingir os outros. Apesar do que a Altri está comprometida cada vez mais, que sem os aspectos económicos e sociais também, no futuro, a questão económica não tem sustentabilidade. E isto é claramente um desafio e uma grande abordagem diferente de todos aquilo que temos visto, mas que se não podemos pensar resultados ambientais e sustentabilidade se não houver resultados económicos. E deixo-vos aqui um bocadinho, no slide seguinte, uma frase só para ficar aqui claro, que é claro que nós temos que ter preocupações ambientais e sociais, mas o que é verdade é que sem lucro, e isto não há receio nenhum em o afirmar, não haverá estas preocupações. E isto deixa aqui um ponto para a discussão futura. Obviamente fica a apresentação disponível para quem quiser. Muito obrigado.
Miguel, primeiro pelo cumprimento do tempo estipulado e pela mensagem que aqui nos deixou. Ia passar a palavra agora ao representante da Amorim Florestal, o Paulo Américo Oliveira. Muito bom dia a todos. Começar por agradecer naturalmente à CAP o convite para estar aqui presente hoje a debater este tema. Saudar os colegas de mesa e eu devo confessar que me sinto aqui um bocadinho como peixe fora d'água, porque convidarem uma pessoa com uma formação base de economia para vir debater florestas com um título tão sugestivo como Há Economia na Floresta, eu acho que a resposta só pode ser óbvia, não é? Portanto, quem pensa em economia todos os dias necessariamente só olha para a floresta com uma lógica de sim, a resposta é, para mim, absolutamente óbvia e nem sequer devia ser uma questão colocando as coisas naquilo que me parece ser o devido registro. Eu gostava de deixar aqui 2 ou 3 notas ainda um bocadinho uma lógica macro para contextualizar o porquê que, do meu ponto de vista, haver economia na floresta é uma não questão. Eu não consigo olhar para a floresta como uma coisa isolada, retirando-a daquilo que é uma cadeia de valor das indústrias que estão à frente da floresta. E nesse sentido, conceptualmente, partir uma cadeia de valor que se alimenta ela própria com 2 elos macro e tentar, num deles, dizer que não há uma dimensão económica associada, parece-me desde logo um atentado não só ao conceito, como um atentado até à própria economia nacional. Quer dizer, nós estamos a falar as fileiras que estão aqui sentadas à volta da mesa, provavelmente com a incorporação da floresta, são responsáveis por qualquer coisa de 2,5% a 3% do PIB nacional. Dizer que não há economia numa coisa destas parece um bocadinho um atentado àquilo que é a missão de cada um de nós. E, portanto, mas mesmo que olhássemos para a floresta retirada desta cadeia de valor, a sustentabilidade da própria floresta e dos negócios que estão a montante e a jusante não pode ser vista simplesmente, do meu ponto de vista, numa lógica exclusivamente de floresta de conservação. Portanto, a introdução ou o reforço de conceitos associados a uma floresta de produção, para mim, não é uma questão de sim ou não, é muito mais uma questão de como fazer. Portanto, a mim importava-me, sobretudo, deixar aqui 2 ou 3 notas de como é que nós, no âmbito da Corticeira Amorim e da fileira da Cortiça, vemos o que é possível fazer a mais de introdução de dimensões económicas para além daquilo que tem sido feito até agora na floresta. Neste caso, agora vou centrar um pouco mais a conversa naquilo que é o montado sobre. E, portanto, é para nós, claro, um tema que penso que transversal a todas as fileiras que estão cá hoje. Nós temos um negócio à frente que cresce e temos uma necessidade de matéria-prima que pode não acompanhar exatamente os níveis de crescimento dos negócios, que seja em quantidade ou seja em tempo, não é? Porque os ciclos não são os mesmos, o ciclo do negócio não é exatamente o ciclo florestal. Portanto, perante este gap, que é um gap que existe, e no caso particular do sebreiro, nós temos alguma desvantagem competitiva com algumas das espécies que estão à volta da mesa e, portanto, estas coisas também são absolutamente óbvias, não vale a pena escamoteá-las, mesmo que seja em público. Nós temos aqui alguma ambição de, introduzindo economia na floresta, podermos colmatar um pouco este gap estrutural, de termos maior disponibilidade de matéria-prima para sustentar um negócio à frente. E a primeira coisa que se me apraz dizer é que se quisermos introduzir economia, maior gestão na floresta, temos que cuidar exatamente da gestão. Recentemente passou-me pela mão um estudo sobre as florestas nacionais que confesso que alguns dos números me chocaram. Quando tenho números pela frente que me dizem que somente 25% das florestas nacionais ou das áreas das propriedades nacionais têm gestão profissional e 50% têm uma gestão insuficiente ou inexistente, preocupa-me que nesses mesmos estudos tenha visto números como 20% da floresta é não certificada em Portugal, sendo que eu associo certificação à qualidade de gestão e não a papéis virtuais. Portanto, há aqui uma capacitação da gestão que é, para mim, uma dimensão absolutamente determinante naquilo que possa ser a introdução de maior
economia. A introdução de economia implica que alguém pegue nela e que a transforme num produto e que a transforme em algo vendável. Portanto, implica gestão. Há uma outra dimensão que para nós é absolutamente relevante, que é como cuidar do montado existente. Já falarei de plantações, mas quer dizer, antes de mais nada nós temos que cuidar daquilo que são os 730 mil ou 700 mil hectares de montado que existem em Portugal. E, portanto, políticas públicas como adensamentos, apoios aos adensamentos, novas plantações com recurso a modelos de silvicultura diferentes e que todos nós nas nossas fileiras fomos e vamos experimentando, como a introdução de rega de instalação. Portanto, há aqui toda uma dinâmica de novos modelos de produção associados a um aumento de produção de cortiça, neste caso, porque já estou a falar só de cortiça, que para nós são absolutamente determinantes, olhando para o futuro da fileira, da floresta e da indústria. Mas há outro tema que para mim também é absolutamente relevante nesta questão da introdução da economia. Estamos a falar de coisas monetarizadas desde já, portanto, cortiça, mas há outras dimensões que me parece que têm que ser acauteladas devidamente, no sentido de adicionar fontes de rendimento à produção florestal. E falo de dimensões que hoje provavelmente ainda não estão suficientemente monetarizáveis, mas que a seu tempo, quer pela via do enquadramento legal, quer pela via do funcionamento normal dos mercados, deverão e terão que contribuir para introduzir mais economia, mais receita na floresta, porque no final de contas o produtor florestal, do meu ponto de vista, investirá se tiver uma atividade rentável. Caso contrário, como qualquer agente económico racional, provavelmente não o fará. E retomando esta parte, eu falo de coisas como remuneração dos serviços de ecossistema. Podemos falar em concreto mais à frente, se for esse o caso, daquilo que são os direitos de retenção de carbono. A floresta presta um serviço, e presta um serviço num conjunto de valores que até à data estão parcamente monetarizáveis. Esta dimensão da introdução de uma nova economia dentro da floresta é para nós também fundamental, na medida em que, como disse, poderá levar a que maior rendimento, maior rentabilidade do produtor implique maior investimento e, por sua vez, colmatar este gap estrutural que todos nós, a mais ou menos longo prazo, antevemos que seja o gap entre o crescimento dos mercados e a produção de matéria-prima. Portanto, ficar-me por aqui nesta primeira intervenção, até para cumprir com o tempo e alguns destes pontos, se houver oportunidade, depois gostava de os explorar mais à frente. Muito obrigado, Paulo, pela sua intervenção, informação e também pelo cumprimento do tempo. E a passar a palavra à representante da Floresta Atlântica, Marta Souto Barreiros. Marta. Obrigada à CAP pelo convite e por este tema tão pertinente que nos levar aqui a discutir. Bom, fazendo um rápido enquadramento, a Floresta Atlântica é uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo, cujo core e foco é a gestão de fundos de investimento imobiliários agroflorestais em Portugal. A Floresta Atlântica foi constituída em junho de 2007 e a sua missão era o desenvolvimento sustentável da floresta através do envolvimento da iniciativa pública e privada, promovendo o equilíbrio entre os interesses económicos, ambientais e sociais nas suas atividades, mas também na utilização sustentável dos recursos. Tinha, sobretudo, um caráter de demonstração para lançar novos instrumentos financeiros, como, por exemplo, os fundos de investimento imobiliários no setor florestal. Atualmente, a Floresta Atlântica, enquanto sociedade gestora, conta com uma nova estrutura acionista, constituída maioritariamente pelo setor privado e que pretende dar um novo impulso à empresa através do desenvolvimento de fundos para o setor agroflorestal, promovendo e implementando mecanismos de gestão que promovam a eficiência, a rentabilidade e um impacto ambiental positivo, no fundo uma gestão responsável e com um compromisso e um alinhamento também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Atualmente tem sob gestão entre ativos próprios e arrendados cerca de 3.750 hectares, distribuídos por 13 núcleos de investimento florestal, desde o Nordeste Transmontano, passando pela Beira Interior Norte e Alto Alentejo, portanto zonas que são consideradas vulneráveis e que necessitam de investimento e de transformação, e esta área é totalmente também certificada e em modo de produção biológica nas suas culturas agrícolas. Passando diretamente à questão, se ainda há espaço para a economia na política florestal portuguesa, a resposta é sim.
E um bom exemplo também é este painel de oradores e de empresas que representam, não é? O investimento que têm feito nas últimas décadas, quer na produção, na base em si, portanto na gestão florestal sustentável, na adoção de boas práticas, na questão do melhoramento genético, que permite também, no fundo, uma melhor produtividade, um combate às pragas e doenças e também na prevenção. Portanto, houve uma clara aposta das empresas aqui também na base florestal e o motor também, no fundo, o investimento ajusante que se fez nas novas tecnologias processuais industriais e nos novos produtos. Portanto, nesta apresentação que tem vindo a crescer e que as empresas têm apresentado dos novos produtos de base bio, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Portanto, sim, a resposta é sim, e a aposta da Sociedade Gestora Floresta Atlântica é porque acredita que há uma economia no setor florestal e que vê o setor agroflorestal como um setor de futuro. Obviamente com grandes oportunidades e pontos fortes e vantagens, mas também com alguns aspectos críticos e constrangimentos que são precisos ultrapassar em curto prazo se todos trabalharmos em conjunto. Gostava só de salientar aqui algumas das oportunidades e pontos fortes que o Paulo Américo também referiu, que é a questão de potenciar a sustentabilidade económica, uma gestão ativa e profissional em escala nos espaços florestais que estão menos desenvolvidos, portanto nas regiões do interior, mas também com a participação das estruturas locais, porque só assim é que conseguiremos trabalhar e viabilizar estas áreas florestais que estão abandonadas, uma vez que 25% é que têm gestão profissional e é preciso mudar este paradigma. Portanto, estas zonas vulneráveis rurais têm que se incentivar no investimento e trazer economia, tem que haver uma gestão também efetiva dos riscos que existem associados à floresta, e isso já acontece pelas empresas, mas trazer também para os agentes locais do território essa gestão mais ativa, um emparcelamento funcional efetivo das áreas florestais, portanto uma maior eficiência das operações florestais com menores custos e ganhar aqui também alguma economia de escala. E, fundamental, umas fontes de rendimento alternativas e periódicas, que isso, portanto, a questão do rendimento é fundamental. Se for periódico e houver outras fontes alternativas também, e, no fundo, maximizar aqui os novos fluxos de rendimento para aumentar as receitas, porque é isso que os investidores também pretendem e que os produtores florestais que têm que se tornar cada vez mais empresários, como no setor agrícola, portanto, pensar neste futuro. Há também a questão do desenvolvimento e implementação dos projetos associados aos serviços de ecossistema, ganhar em escala, porque em Portugal só existem 3 projetos conhecidos, muitos estarão também a ser desenvolvidos, mas é importante realmente dar esse valor e quantificar esse valor dos serviços dos ecossistemas. A questão da economia de escala e a capacitação, sobretudo nestas regiões. Outro ponto fundamental, como uma grande oportunidade e um ponto forte, é a questão da digitalização no setor florestal. Portanto, o setor agrícola tem dado e tem apresentado uma grande evolução, e aqui a questão das tecnologias de informação associadas ao setor florestal e um acesso mais generalizado, que não seja só das empresas que aqui estão, mas que também possa ser essa partilha desse conhecimento, é importantíssimo e fundamental para poder gerir as propriedades florestais. Portanto, monitorizar as variáveis ecológicas e biométricas, a questão dos estoques de carbono, o volume, avaliar as pragas e doenças para poder intervir rapidamente. No fundo, é fundamental compreender e conhecer a dinâmica dos ecossistemas florestais para os poder gerir da melhor forma. No fundo, ainda relativamente a algumas oportunidades. A questão do aumento do consumo de material lenhoso, portanto, da madeira sustentável e da biomassa, e também de material não lenhoso, agora que há uma procura crescente pelas resinas. As florestas plantadas têm aqui um papel importantíssimo, quer de pinheiro, quer de sobreiro, as novas plantações de sobreiro, quer de eucalipto, quer de outras espécies. Portanto, assumem uma importância crucial em Portugal à medida que a procura da madeira e dos produtos de base bio aumentam, quer para a questão da bioenergia, quer dos têxteis, como a Altri, como o Miguel Sabeira da Altri referiu, quer para a construção, quer para o packaging sustentável, para outras indústrias farmacêuticas. Portanto, há aqui um potencial enorme de crescimento e desenvolvimento das empresas e também da produção, da base. Portanto, as florestas plantadas sustentáveis permitem que outros fatores também sejam assegurados, nomeadamente a questão da biodiversidade, o armazenamento de carbono, o restauro de muitos outros serviços dos ecossistemas que estes ecossistemas florestais fornecem. Portanto, esta mudança para uma bioeconomia de baixo carbono oferece sim novas oportunidades para um modelo de negócio que seja verdadeiramente sustentável e para desenvolver estas zonas rurais. Claro que existem alguns aspectos críticos, portanto, existem grandes oportunidades, mas os aspectos críticos têm que ser ultrapassados se forem também trabalhados em conjunto.
a questão das políticas florestais que foram referidas no início tem que ser compatíveis com a realidade florestal portuguesa e tem que apoiar o investimento efetivo na floresta e nos sistemas agroflorestais. Porque nota-se que há uma complexa divisão de competências em matéria florestal, quer na União Europeia, quer também a nível nacional, e a probabilidade desta aumentar no futuro é muitíssimo. Só para dar um exemplo, existem diversos instrumentos de política que o setor florestal e o setor agroflorestal estão sujeitos. Há demasiados, conto, por exemplo, 11, sem falar do grande pacote do Green Deal, mas passando pelo Carbon Cycles Assessment, a taxonomia verde, enfim, há uma série deles que depois podemos detalhar, enfim, dar outros exemplos, mas são muitos. E que para isso também temos que estar alinhados numa posição forte quando queremos, enfim, dar um parecer sobre a realidade portuguesa face a estes pacotes, a esta política que existe a nível florestal. Portanto, trabalhar com todos os agentes, atendendo às realidades que existem a nível nacional, mas também regional, e não gerar o caos regulamentar que já existe num setor que já se encontra hiperregulado, como é o caso do setor agroflorestal e das florestas em particular, porque isso vai retirar competitividade. E, portanto, aqui porquê? Porque se traduzem em custos excessivos de contexto, excesso de burocracia, o aumento dos fatores de produção também vai ser falado aqui certamente, e a questão do aumento da energia e dos combustíveis. Mas há aqui grandes desafios no futuro, que é, no fundo, aproveitar os recursos que temos e não assumir atitudes extremistas, como muitas vezes tem vindo a acontecer, nem preconceitos com determinadas espécies florestais ou com a questão das florestas plantadas. Portanto, esta nova geração de florestas plantadas, onde se inclui também o sebreiro, vai promover o uso de madeira sustentável em detrimento de materiais de origem petroquímica e de origem fóssil. E é isso que se pretende e é isso que também que o mundo está à espera. Portanto, esta mudança para uma economia de baixo carbono oferece novas oportunidades para um modelo sustentável nestas zonas também mais desfavorecidas, ajudando a restaurar os serviços dos ecossistemas e a reduzir as emissões de carbono. E para já ficava aqui, não sei se espero não ter sido tema, mas ficava aqui na minha intervenção. Obrigada. Obrigado, Marta. E a passar a palavra então ao representante da Florestal, Rui Nobre Gonçalves. Rui. Muito bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da CAP, em particular ao Luís Mira e ao João Silveral, por terem convidado a Florestal a estar nesta sessão, que me parece vem muito a tempo para se discutirem alguns dos problemas fundamentais da floresta em Portugal. Eu não é meu costume, mas dado que o tempo é limitado, vou seguir aqui umas notas que tinha tomado, porque acho que é importante, nesta altura, deixar bem marcado os desafios que a floresta enfrenta e os caminhos para os resolver. Gostava, no entanto, de vos dar nota, porque alguns de vós certamente não conhecem a Florestal. A Florestal foi criada na sequência dos incêndios de 2017 pela resolução do Conselho de Ministros número 116 de 2018 e tem objetivos bastante ambiciosos. Promover uma gestão profissional e sustentável da floresta, contribuir para reduzir a fragmentação da propriedade, promover a gestão conjunta e a certificação, incentivar o planeamento e a gestão sustentável, a proteção da biodiversidade e a promoção de uma floresta multiusos. Em complemento a esta resolução do Conselho de Ministros, que já não tinha poucas exigências, o Decreto-Lei número 15 de 2019 veio criar o procedimento de identificação e reconhecimento de prédios rústicos ou mistos sem dono conhecido, e este Decreto-Lei atribuiu à Florestal a gestão desses mesmos prédios. Em 31 de março de 2021, ainda foi acrescentado que a Florestal poderá intervir na criação e manutenção do sistema de faixas de interrupção de combustível da rede primária e das áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível. E agora, no mês passado, ainda se acrescentou a aquisição de terras com valor em termos de conservação da natureza. Como todos percebem, para uma empresa que tinha 2 funcionários em agosto de 2021 e que agora tem 5 funcionários, os objetivos não são modestos. A atual equipa, que, como disse, está em funções desde agosto de 2021, tem colocado junto dos decisores as suas reivindicações para que possa ser habilitada com os meios necessários para cumprir estas duras missões.
Entretanto, algumas dessas condições já começaram a ser satisfeitas. A primeira delas, e o que não é habitual no setor público empresarial, a autorização para o aumento do quadro de pessoal, mas é óbvio que isso terá que continuar a ritmo acelerado nos próximos anos. Estou, obviamente, à vossa inteira disposição depois para falar um pouco mais sobre a Floresta de Gala e aquilo que ela está a fazer neste momento. Mas o que é importante agora é responder à questão. Então, mas há lugar para a economia na floresta nos tempos que correm? Eu gostaria de vos dizer que é difícil responder afirmativamente a essa questão e fico até muito otimista por alguns dos participantes nesta mesa redonda o terem afirmado sem qualquer problema. E vou tentar explicar porquê. A CAP fez aqui uma apresentação do que aconteceu na floresta e no investimento na floresta nos últimos 10 anos. Mas podemos olhar mais para trás. A nossa floresta está em declínio e em recuo há pelo menos 30 anos. Cada vez as áreas ardidas vão aumentando, o rendimento da floresta vai decrescendo, cada vez há menos madeira para os próximos anos. Um número avulso, o Centro Pinos estimou que o déficit estrutural de madeira ascendeu a 56,6% em 2020. Se em 2020 estamos com um déficit estrutural de madeira de quase 60%, não podemos dizer que a situação da nossa floresta seja positiva. Por outro lado, temos vindo a assistir ao longo do tempo a uma dispersão dos diagnósticos sobre os problemas da floresta. E há muito quem fala do problema do abandono e do despovoamento. Há muito quem fale da confusão legislativa e das tutelas. Mas o ponto essencial, a nosso ver, é a questão da rentabilidade. O investimento na floresta, em Portugal, hoje, em quase todas as situações, tem um rendimento negativo. A recorrência dos incêndios penaliza os que investem. E investe-se cada vez menos e só à custa de subsidiação pública. Na minha perspectiva pessoal, e que é também a perspectiva da Floresta de Gala, enquanto não resolvermos a questão da rentabilidade do investimento na floresta, todos os outros problemas de que se fala e que podem ser ou não importantes, e deixem-me dizer-vos que, falando-se tanto no despovoamento e no abandono, esquecemos sempre de comparar Portugal com os outros países à nossa volta. Espanha, França, Itália, Grécia, todos têm menos população rural do que Portugal tem. Todos têm menos emprego no setor primário do que Portugal tem. Portanto, esse não pode ser o nosso principal problema. O nosso principal problema é a falta de rentabilidade e é a falta de rentabilidade que leva a que a floresta não seja gerida. Depois, há o problema que decorre desse, que é a questão de que os territórios florestais, toda a gente gosta de dizer que 98% da floresta portuguesa é a propriedade privada. É verdade. Mas quais são as consequências, quais são as lições que se tiram disso? O que acontece é que os produtores florestais em Portugal não têm poder, nem têm voz. Temos aqui à volta desta mesa algumas das empresas mais importantes no nosso país do setor florestal. Mas são empresas que são líderes mundiais no setor da transformação e da comercialização dos produtos da floresta. Mas quem produz madeira, quem produz cortiça, fica com uma percentagem muito pequena do rendimento total do setor. Isso tem que ser alterado. E mais, os proprietários florestais são habitualmente tratados como os responsáveis pelos problemas das florestas. São considerados os responsáveis pelos incêndios, porque não limpam, porque não gerem, porque não tratam das suas propriedades. Essa situação pode, em alguns casos, corresponder à realidade, mas tem causas que vão muito além do poder dos proprietários. E essas causas estão relacionadas com a extrema fragmentação da propriedade, pelo menos a norte do Tejo, a ausência de um verdadeiro mercado de terrenos rústicos que impede o aparecimento de empresários e empresas florestais com dimensão suficiente para ao menos poderem discutir o valor da madeira, e um déficit de defesa desses mesmos interesses. O Luís Mira acabou de me informar
que o próximo webinar desta série vai ser dedicado às associações de produtores florestais. Eu quero aqui deixar um repto a essas associações. Eu não tenho visto essas associações a defenderem os interesses dos produtores, pelo menos a sua maioria. Aliás, estive a ver, em Portugal temos dezenas, se não centenas de associações de produtores florestais. Não será um excesso de associações? Será que vale a pena termos tantas associações, quando muitas vezes elas o que fazem é todas se sobrepõem na sua atividade, que muitas vezes não passa de irem à procura da subsidiação pública para a sua atividade? Vou só dar um exemplo. O mês passado li declarações do dirigente de uma associação que tem mais de 3 décadas de existência, e o que é que ele disse à comunicação social? Precisava de ouvir os proprietários. Eu só digo, então, ao fim de 3 décadas de atividade, ainda não tiveram tempo para ouvir os proprietários. Os proprietários são o agente mudo da floresta em Portugal. E os proprietários têm que ter voz, obviamente que têm dificuldades em ter voz, e eu espero que alguma ou algumas das associações possam ter um papel mais ativo na defesa desses interesses. O panorama não é bom. Podemos revertê-lo? Eu acho que sim, mas não será de todo fácil. De qualquer maneira, atrevo-me a apontar 3 ou 4 caminhos. O primeiro já vem do que disse atrás. É preciso aumentar o retorno do investimento florestal. É preciso que os consumidores de produtos florestais compreendam que é do seu interesse remunerar melhor os produtores nacionais. É preciso também que o Estado ajude a eliminar a informalidade nas atividades complementares à produção de madeira. Os frutos secos, o medronho, os cogumelos, etc. Muitas vezes o rendimento desses produtos não fica com os proprietários florestais, fica com as comunidades locais, fica em sistemas de comercialização que estão à margem da economia formal, mas escapam aos proprietários que deviam ter uma parte importante nessas receitas. E, finalmente, é preciso quantificar e, efetivamente, remunerar os serviços dos ecossistemas, não apenas num ou 2 casos, não apenas nos territórios com importância para a conservação da natureza. É preciso remunerar os serviços dos ecossistemas, devidamente quantificados, é óbvio, mas em todos os territórios florestais. Vamos ver se consigo ainda manter-me dentro dos 12 minutos. É preciso definir um prazo para completar o cadastro. Andamos com o folhetim do cadastro há décadas. Em 2 minutos. Temos hoje ainda responsáveis da administração e da academia que desvalorizam a importância do cadastro. Mas eu gostava de citar aqui um autor que é estrangeiro e por isso talvez possa ser ouvido, e que disse, e muito bem, "In order to own the land, you need to know where it is. You must know where it begins and ends, where its boundaries are." Em Portugal, nós não sabemos onde é que as propriedades começam e acabam, onde é que são as suas fronteiras. E para isso é necessário concluir o mais rapidamente possível o cadastro florestal. E depois é preciso que a floresta seja protegida contra os incêndios. E a tendência nos últimos anos tem sido no sentido de proteger as edificações contra os incêndios que podem ou não começar na floresta. Se olharmos com atenção para o sistema de gestão integrada de fogos florais, é um sistema de proteção do edificado, em que os proprietários têm obrigações e muito poucos direitos. E isso não tenho visto ninguém salientar e acho que é muito grave em termos do futuro da nossa floresta. Finalmente, para terminar, faltam-me 30 segundos, as leis e regulamentos do setor florestal têm que ser limpos do mato e das silvas que as invadiram. Ao contrário do que alguns parecem pensar, a complexidade e a confusão não contribuem para o rigor na aplicação da lei. Em particular, os apoios públicos ao investimento e à gestão florestal devem ser simplificados e claramente dirigidos para a obtenção de resultados. Eu não estou a dizer aquela frase habitual, quer dizer, temos que agilizar o procedimento, temos que facilitar. Não, nada disto. As leis devem ser rigorosas, mas devem ser iguais para todos e devem permitir a ação dos proprietários. Muito obrigado. Obrigado, Rui, pela sua intervenção, que já me facilitou aqui algumas coisas na minha intervenção final, e também pelo cumprimento do tempo e pela essa postura e essa visão tão, eu diria, realista da questão florestal.
agora, vou passar a palavra à Sonai Arauto e ao Nuno Calado. Voltou aqui ao edifício da sede. verdade. Bom dia a todos, também agradecer à CAP o convite para a Sonera estar aqui presente, de facto aqui uma casa onde aqui passei ainda uns anos valentes. Entrando se calhar até porque à medida que os restantes, que os meus colegas aqui do painel vão falando, algumas coisas vão se sobrepondo, e eu aproveitava só para enquadrar aqui as questões da Sonera. A Sonera que é uma empresa que produz painéis derivados de madeira, portanto fazemos aqueles painéis que suportam o mobiliário, as cozinhas, esse tipo de situações assim. E também para contextualizar aquilo que muita gente desconhece, em termos do nosso consumo de madeira. Portanto, e isto é uma característica muito relevante para a fileira do pinho, que é uma fileira que depende, se calhar é a fileira que mais depende de uma cadeia de valores muito sustentável e muito saudável, ou seja, toda a fileira está estruturada e assente em trocas de subprodutos e de madeiras entre si, e nós dependemos dos subprodutos, das serrações, as serrações dependem de nós porque nós compramos a madeira dos desbates para trituração. Portanto, há uma dependência muito forte de todos estes agentes do setor. Os incêndios de 2017 foram acho que para todo o setor e para a política, mas também para a nossa empresa foram assim, se calhar um abanão forte, até porque tivemos 2 fábricas que foram impactadas pelos incêndios, e daí surgiu uma alteração, uma estratégia, se calhar que já vinha atrás, mas um posicionamento um bocadinho mais forte daquilo que estava a ser feito. E na altura definiu-se então uma abordagem integrada numa componente que já existia, que já era forte, que era através do Centro de Pinos, mas também uma componente mais individualizada. E isto porque este diagnóstico foi aqui feito pela Floresta de Gala, é um diagnóstico que todos acho que podemos assinar por baixo. Nós avaliamos áreas para arrendamento, por exemplo, e o histórico daquela área traduz áreas ardidas médias de 6, 7% ao ano, com taxas de recorrência de 15, 12, 16 anos. Isto colapsa qualquer hipótese de economia e de investimento que se queira fazer, e os agentes económicos, os produtores adaptam-se a estas situações. Portanto, tudo isto decorre daí. Portanto, e nós, há aqui uma componente também de responsabilização, e a Sonera que decidiu ter uma atitude um bocadinho mais proativa nas questões, num desígnio muito forte, que é o de aumentar a produtividade e a gestão. E nessa perspectiva temos vindo a fazer várias iniciativas, umas de forma individual e outras numa abordagem mais colaborativa ou em parceria, mais uma vez com os nossos colegas do Centro de Pinos, mas também no Forest Wise, por exemplo, uma abordagem mais de conhecimento. O que é que fizemos para estes estímulos? Por exemplo, uma questão recente, foi do fim do ano passado, foi de aumentar o bónus da madeira certificada de pinho, que os ecos que nos chegam é que está a ter um efeito muito positivo na angariação de área de pinho para certificação. E depois quisemos, fazer uma intervenção nesta fase inicial a 3 níveis, no conhecimento, na demonstração e no investimento. A parte do conhecimento, numa abordagem de aumentar a produtividade da floresta de pinho, porque achamos que é essencial para gerar mais retorno, mais rentabilidade, mais investimento, mais gestão. Não chega, mas é uma base essencial. E nesse aspecto, neste tema, estamos com 2 iniciativas na área dos ensaios de plantas e proveniências de pinheiro, que são mais produtivas, portanto, e queremos testá-las, e nesse aspecto também contamos com a colaboração aqui do meu colega do lado, da Altri, que nos produz umas plantas em ótimas condições, do ICNF, que nos tem também cedido áreas para instalar estes ensaios que estão aqui dispersos pelo país. E daí nós conseguimos testar e identificar que proveniências e que plantas é que são mais produtivas ou mais adaptadas às nossas condições, porque achamos que há aqui uma oportunidade imensa para crescer em termos de produtividade. Depois, na área da demonstração, também temos um processo equivalente também no
no ForestWise dentro do projeto Replant. Depois, na área da demonstração, temos um projeto que são as florestas Sonai, como Gênesis, temos aqui uma história engraçada que é no âmbito do mercado voluntário, as restantes empresas Sonai, do grupo Sonai, que decidiram cofinanciar arborizações para fazer o offset de uma parte das suas emissões. Isto é feito de forma integrada e a Sonai é algo que é, digamos, o gestor operacional deste projeto. Com isto estamos a fazer áreas de demonstração, que chamamos uns Forest Labs, onde instalamos diversos tipos ou de espécies ou de densidades, temos ensaios de fertilização, mas temos também alguns ensaios associados à biodiversidade. Portanto, tem uma componente muito forte de produtividade, mas também uma componente forte de biodiversidade no âmbito de uma parceria que temos com o CIBio e da Fundação Belmiro de Azevedo. Portanto, isto para também, digamos que, estarmos preparados para tudo aquilo que são o que é um bocadinho o que suscita o tema deste debate, que é, obviamente, a economia é essencial, mas temos que ter outras componentes associadas à economia. E depois, por fim, o investimento. Nós tínhamos como avaliação do PDR e dentro aqui do âmbito do Centro Pinos fizemos também uma proposta no âmbito da PEPAC que achávamos que poderia ser diferente e disruptiva para, digamos que as regiões norte e centro do país conseguissem captar mais apoio ao investimento e além de captar mais, que ele fosse mais dirigido às necessidades. Então, digamos que temos vindo a trabalhar nestas diferentes valências. A questão em si do tema, obviamente que temos que ter economia, sem economia não há nada, mas também temos que nos conseguir, se calhar, equacionar nas novas exigências e nas novas abordagens que são colocadas às empresas, aos produtores. Isso decorre, são, digamos que, sinais dos tempos. As iniciativas do Green Deal são bons exemplos, exigem-nos um pouco de tudo. Temos que ter mais biodiversidade, mais produção, mais industrialização, portanto, e esta compatibilização, esta visão holística, é um pouco o que o Paulo Américo dizia, não é o se, é o como. Portanto, e esta integração é que é aqui a parte mais complexa, porque de facto temos que ser capazes de dar um pouco este salto em frente. E para isso, e também é importante reforçá-lo, é preciso reduzir o risco. E aqui nesta componente da redução do risco é que as políticas públicas têm de facto um impacto fortíssimo e sem essa abordagem de facto não conseguiremos chegar lá. Para que isso possa ser operacionalizado, e há diversos instrumentos que de certeza que iremos falar daqui a pouco, como as OIGPs, as AIGPs, todas essas questões, elas são importantes, e de facto temos de ter uma abordagem diferente sobre o mosaico florestal, sobre a paisagem. Agora tem que ter por detrás um suporte científico forte, e esta é que é uma questão essencial, que tem de ser acautelada, a própria forma como a comunicação é feita, dos responsáveis políticos, como nós comunicamos também junto da população, porque obviamente não se consegue agradar a gregos e a troianos, mas de facto temos de conseguir comunicar o que fazemos, porque as mesmas pessoas que criticam, se calhar, uma floresta mais produtiva, mais económica, são as mesmas que querem ter produtos fossil free, e para isso a floresta tem uma importância muito, muito relevante. E por isso a fileira do pinho, se calhar, está aqui num paradoxo estrutural muito complexo, que é, se calhar, nunca antes tanto se exigiu e tantas oportunidades se colocaram à indústria da fileira do pinho, à indústria florestal de uma maneira geral, e aos produtores, e nunca tanto estivemos bloqueados nessa oferta, porque isso é uma questão essencial. Portanto, nós, neste momento, a oferta da matéria-prima de pinho é altamente deficitária. Os preços nessa questão, portanto, quem é agora produtor de pinho está bem, porque de facto os preços subiram de uma forma
digamos, muito alta, digamos que ajustando-se à lei da oferta e da procura, mas de facto eu penso que temos aqui também ao mesmo tempo este grande desafio, mas uma grande oportunidade, porque a fileira do Pinho, em termos de crescimento, de produtividade e de rentabilidade, pode crescer imenso, com boas práticas, com uma gestão ativa. Para isso é necessário que sejam criadas condições, e aí é mais ou menos que as políticas são muito importantes, para que esse investimento surja, que seja atrativo e que não tenha risco. Quero ficar aqui também. Obrigado. Obrigado, Nuno, pela visão clara sobre a questão e aqui na perspectiva mais da SONAI. E passar a palavra ao último interveniente, representante da Navigator Company, o João Lé. João. Obrigado a todos. Felicitar a CAP por estas iniciativas e por esta em particular, e cumprimentar os meus colegas de painel, e obrigado pelo convite que nos dirigiram. Eu trago também uma apresentação que espero, embora tenha bastantes slides, é bastante rápida em termos de progressão, e vou pedir ali ajuda nesse sentido, por favor. Eu chamei esta minha breve intervenção, breve introdução, mais floresta. E porquê? Porque acreditamos que, para além de ser óbvia a resposta à questão do seminário, é claro que tem que haver lugar para a economia na política florestal, e também é óbvio para nós que tem que haver mais floresta. Muito rapidamente, a Navigator tem, enfim, hoje é ou desde sempre uma indústria de base florestal, só que nos anos mais recentes temos evoluído para uma bioindústria, e acreditamos do lado certo do futuro desta indústria. Nós temos floresta, produzimos energia, produzimos pasta, produzimos papel de impressão escrita. Estamos a evoluir para um negócio de packaging, aliás, já que começamos de forma mais assumida e mais expressiva o ano passado, e estamos agora a caminhar claramente nesse sentido. Produzimos papel ticho e estamos neste negócio desde 2014. Temos investigação e desenvolvimento a suportar todas estas atividades, seja na área florestal, seja na área industrial, tecnológica. E lançámos também, no final de 2009, um projeto em Moçambique que tem vindo a seguir o seu percurso de forma muito interessante. Nós temos criado aqui um conjunto de instrumentos de comunicação e de proximidade com a produção florestal, com as florestas. Mais recentemente criámos um site especificamente sobre informação florestal transversal, e criámos também, mais recentemente, nas últimas semanas, um site sobre biodiversidade também, como contributo daquilo que nós temos vindo a praticar e daquilo que acreditamos ser também uma função fundamental das nossas florestas. É óbvio que a floresta tem um valor económico, já foi aqui sebejamente falado. É óbvio também que hoje ocupamos um lugar muito relevante em termos de impacto no PIB, desta cadeia de valor toda de forma alargada, representa 5% do PIB, representa quase 9% das exportações, e dentro disto o setor de pasta e papel tem uma posição relevante, e dentro dessa posição relevante a Navigator em particular também tem uma relevância grande. Portanto, é óbvio que não podemos descurar essa componente económica. Também gostaria de salientar aqui, que também é suavemente conhecido por todos, que esta nossa indústria de base florestal representa um cluster já com décadas de presença no nosso país. Gostaria de lembrar que foi em Portugal pela primeira vez que se produziu pasta de eucalipto, no início do século XX, e um pouco depois de meados do século XX, fomos o primeiro país a produzir pasta de eucalipto de forma contínua, por um processo que é utilizado hoje no mundo todo, chamado processo Kraft. E, portanto, nós temos sido uma oportunidade para o desenvolvimento do país, não apenas económico, como também social e ambiental. E, portanto, temos tecnologia, contribuímos para a redução de combustíveis fósseis, e concorremos para o ordenamento do território e para a fertilidade dos solos e a formação dos solos e o combate à erosão. Portanto, isto também cria emprego e fixa emprego no mundo rural. Recordar também que a nossa espécie de eucalipto é a melhor fibra para esta indústria.
portanto, que estamos também no limiar no novo futuro de bioeconomia florestal. Isto é muito mais importante, ou até tanto mais importante, quanto no mercado europeu é muito deficitário em fibras, em pastas de celulose, de eucalipto, para os diversos fins, como vou mostrar a seguir. E importa quantidades muito significativas de matérias-primas, portanto, pastas para celulósicas, que poderiam ser produzidas na Península Ibérica e acrescentando valor nacional no nosso país. Temos oportunidades novas, como disse, estamos no limiar de produção de novos produtos. Aqui o exemplo do packaging de que nós estamos a entrar e criámos recentemente esta marca G-Craft, que é papel de craft para embalagem produzido com base na fibra do glóbulos, o que é também uma coisa nova e recente. Mas há todo outro futuro pela nossa frente, nomeadamente em termos de economia, ou melhor dizendo, bioeconomia, pensando na circularidade, não apenas nos produtos tradicionais, mas em vários outros que cobrem, desde a nutracêutica, desde a biocombustíveis, biocompósitos, enfim, há um manancial de futuro com base na fibra das árvores. E depois há uma outra vertente também que não podemos descurar, cada vez mais relevante, que é o valor ambiental que a floresta representa. Este valor foi calculado por um Instituto Europeu, portanto nem sequer é nosso, mas é um valor muito significativo, como se pode ver, e isto também significa que a floresta é muito relevante do ponto de vista de descarbonização, do ponto de vista de contributo para o Plano Nacional de Descarbonização, para a conservação da biodiversidade e, naturalmente, para o combate às alterações climáticas. Dentro deste panorama é óbvio que a floresta de produção tem que ter um papel relevante, até porque fixa carbono numa taxa mais elevada do que as outras espécies autóctones ou áreas de matos. Mas também temos problemas, como todos sabemos. O país tem duas realidades distintas, digamos assim, simplificando. Nós temos um país a norte, centro-litoral, que é de microfúndio, nanofúndio. Nós estamos a falar normalmente de parcelas com poucos milhares de metros quadrados, e de muitos proprietários, e depois temos uma realidade mais a sul do país, que já com alguma escala, mas ainda assim com limitações que estão também subjacentes à ausência de cadastro, como foi aqui falado. Portanto, não sabemos quem são os proprietários não sabem onde é que têm as propriedades, e portanto isto é um problema muito complexo que nós temos que resolver e tomar medidas para resolver. Temos também um reflexo disto, naturalmente, que é a falta de abandono e degradação da floresta, com perda da área agrícola e perda da área florestal, com avanços de matos e incultos e com uma ausência de gestão atroz, muito significativa, cada vez mais galopante. Por outro lado, temos aqui também o drama dos incêndios e, portanto, investir na floresta sem cuidar deste problema dos incêndios e das suas causas não nos adianta muito, e portanto temos que trabalhar seguramente esta dimensão, e também temos que ter noção de que não é a floresta com gestão que mais arde, muito pelo contrário, peço desculpa, é bem pelo contrário, são as áreas incultas, são as áreas que não têm qualquer tipo de gestão, são os matos e as pastagens, e não as áreas geridas, como normalmente se acusa que o problema dos incêndios é de uma espécie. Isso não é verdade. Está aqui a prova disso, um exemplo prático para que todos percebam isto. O incêndio de Monchique em 2018, está uma área de eucalipto da Navigator, que as áreas ardidas são as áreas que estão deixadas a matos e incultos. Esta propriedade não teve sequer possibilidade de ser defendida porque a abrangência do incêndio era muito grande, e agora vemos esta mesma área em 2021, portanto, recuperou sozinha, sem nenhuma intervenção, portanto, para provar que não é a espécie, é a ausência de gestão e o abandono que conduz a isso.
Depois, nós temos oportunidades, mas a verdade é que todas as fileiras transversalmente têm que importar matéria-prima, cada vez mais importar matéria-prima, quando temos assistido a um aumento de áreas incultas, áreas de matos, que todas elas têm uma grande percentagem de aptidão para poder ser transformadas em floresta, e não quer dizer que a floresta seja cobri-las completamente de floresta, mas é fazer um ordenamento florestal nessas áreas, e eu já mostro a seguir como é que isso pode ser feito. Portanto, nós o que precisamos é ter, como eu disse, mais floresta, precisamos de que a floresta seja mais um motor económico para este país, que contribua para o aumento da produção, para o aumento dos serviços de ecossistemas, com redução de risco de incêndio e, naturalmente, com substituição de importações. Há, subjacente a isso, naturalmente, um conjunto de compromissos e que envolvam os parceiros. Mais recentemente foi criado este compromisso de Floresta 2030. É bom que este compromisso vá para a frente, porque há muitas causas comuns que são subjacentes a este compromisso e um conjunto de parceiros transversais e significativos, e que isso conduza a um pacto de estabilidade legislativa para a floresta. Nós precisamos de, naturalmente, emitir diplomas, obviamente, mas precisamos de, como disse aqui o Rui há pouco, limpar muitos desses diplomas das ervas daninhas que têm e simplificar, não digo facilitar, simplificar esses diplomas e essa produção legislativa. Eu de que dou um exemplo, nomeadamente uma que faz imensa falta, a questão do direito sucessório, que é urgente a resolver. Nós temos aqui um conjunto de propostas que não vou desenvolver muito, mas gostava de deixar aqui em cima da mesa. Nós devíamos aumentar a área de floresta, porque isso significa mais CO2 e mais biodiversidade, fazê-lo como deve ser, e fazê-lo como deve ser é fazê-lo ocupando áreas abandonadas com aptidão ou áreas incultas, que possam ter espécies de produção, mas que as espécies de produção contribuam de forma equilibrada para poder também promover as espécies autóctones e, portanto, as áreas dedicadas à floresta de conservação, porque tudo isto, no final do dia, traduz mais CO2 absorvido, portanto, um contributo para a descarbonização, um contributo para a biodiversidade e um contributo para o ordenamento e para a segurança que é necessário ao investimento. Precisamos de regulamentar o RJAR. O RJAR devia ter uma regulamentação já emitida, que não existindo, está a impedir que haja relocalização de povoamentos, nomeadamente de eucalipto, em zonas de menor produção para zonas de maior produção. Achamos que devia ser revisto o modelo orgânico do setor. Nós, de facto, simplificando, nós precisamos de pessoas e técnicos com os pés no chão, que saibam do que é que se está a falar, que tenham experiência, que ganhem com o relacionamento com a produção florestal e com os proprietários, e tudo isto a bem de uma mobilização para o investimento e para a gestão florestal. Precisamos também ainda de que haja... no caso do minifúndio em particular, como vimos pelaquela imagem que mostrei, que haja soluções de aumento de escala. Elas muitas vezes são espontâneas, e aqui trago um caso da Associação do Baixo Voga, que tem por sua livre iniciativa, com o apoio nosso também, é verdade, incentivado e criado áreas agrupadas no minifúndio, que com isto trazem melhor floresta, trazem mais biodiversidade, mais proteção e mais segurança para o investimento. E o Estado o Estado e a sociedade deveria incentivar isto. 12 minutos. Sim, eu estou mesmo a terminar. Tudo isto tem que se fazer com prestadores de serviço e organizações de produtores florestais bem equipados, quer de equipamento, quer de meios, quer de material, material para trabalhar, e recursos humanos, porque isto é fundamental para o fomento. Apoiar claramente aumentos de produtividade e redução de risco, e os exemplos que os programas da CELPA são claramente exemplos a ser seguidos e a ser apoiados. E, finalmente, gostaria de deixar também aqui claro que a par de tudo isto, é fundamental contribuir também para a redução de risco de incêndio através da recolha e processamento de biomassa, e por isso temos proposto aqui a adoção de parques municipais na recolha desta biomassa. Portanto, ficava por aqui por agora. Obrigado. Muito obrigado, João. Eu queria dizer às pessoas que nos estão a acompanhar pela internet que as apresentações vão estar disponíveis no site da CAP, e que as respostas a algumas questões que foram aqui colocadas também serão respondidas posteriormente. E agora, como ainda temos aqui um bocadinho de tempo, ia fazer algumas perguntas
Ia começar aqui pela Altri. Esta questão da economia, acho que foi aqui, como o Rui referiu, algumas pessoas achavam que estava tudo bem em termos económicos, ele disse que não estava, havia aqui questões para resolver, e eu concordo com ele, portanto, por isso é que fizemos este seminário. E vou colocar aqui 2 ou 3 questões à Altri, porque a questão económica é importante e porque a Altri anunciou publicamente que vai fazer um investimento em Espanha, porque o PRR espanhol apoia um investimento que não é apoiado em Portugal. Eu queria que fizesse este comentário, porque é que não o fez cá? Penso que a resposta é óbvia, mas se ainda há alguma possibilidade de aumentar cá os investimentos, ou se a estratégia, e eu percebo, se há um apoio que é aqui ao lado e que representa centenas de milhões de euros, a decisão parece-me óbvia. Mas a questão é exatamente esta. Para que haja espaço para a economia na política florestal portuguesa, é necessário que a política seja objetiva e que proporcione às empresas essa possibilidade. E era essa a questão que eu colocava. Muito obrigado. Sim, eu se calhar ia começar um bocadinho a intervenção respondendo às suas questões, explicando o contexto do projeto da Galiza. E só dar aqui uma ideia a todos os que estão a ouvir aqui presentes, que este projeto da Galiza, e claramente foi um projeto incentivado pelo governo galego, pela Junta da Galiza. E aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos 10 meses, desde que avançámos para este projeto, é inacreditável o esforço que o governo tem feito regional da Galiza para apoiar o desenvolvimento deste projeto, desde a escolha do local que já está escolhido, desde as licenças, desde a questão florestal. É incrível como é que um governo regional vê para a sua região a economia como um ponto central do seu desenvolvimento e que levou claramente a que fizesse esta aposta neste projeto. Obviamente também não será muito difícil perceber, tendo também a sede da grande indústria têxtil na Galiza, e também pode ter ajudado, obviamente, aqui a desenrolar este projeto. Mas é importante que se perceba que a Altri, quando abraçou isto, e obviamente era óbvio que a questão principal é que no nosso país e aqui em Portugal dificilmente nós conseguimos ver uma disponibilidade e alguma apoio no desenvolvimento da economia neste setor. E quando falo no setor, falo de todos os setores. Eu vejo claramente, se calhar, na parte da fileira do sobreiro existe alguma predisposição para essa ajuda nos investimentos florestais, mas todos os outros estamos a ver um conjunto e um rol de dificuldades, que é essas restrições, e cada vez que vamos para o terreno aquilo que se nota são restrições, são as obrigações dos proprietários, são as restrições a nível das reflorestações, são as restrições, tudo isto cria um bolo tão grande de impedimentos que levam a que a economia fique sempre em segundo lugar. No segundo ponto, claramente que existe aqui uma questão do risco, e que já falou da questão do incêndio e dos riscos dos investimentos, que obviamente os investidores levam a que os seus investimentos vão para os sítios onde o retorno é mais garantido e onde o risco é menor. Isso também teve obviamente um impacto grande na decisão. E voltando aqui um bocadinho à segunda questão que fez, se ainda há espaços para investir em Portugal, eu acho que há espaços para investir, mas há espaços para investir muito na eficiência e na questão que é no aumento da produtividade da floresta portuguesa e da diminuição do risco. Há muito por fazer, eu acho que conseguimos ter aqui um roadbook, que era muito bom que saíssemos destas iniciativas que estão em cima da mesa, quer do compromisso 2030, quer de outras que possam existir, com uma linha de ação clara e aquilo que é necessário para voltar a ter a rentabilidade e a diminuição do risco na floresta portuguesa. As empresas que estão aqui à mesa sabem como é que fazer, têm ideias, nós temos vontade de o fazer. A única coisa que eu pedia claramente que haja abertura por parte do parte do governo e por parte de quem tutela esta área, que falem connosco, e já deu essa abertura, para nós conseguirmos obviamente chegar aqui a um conjunto de medidas interessantes, e eu acho que existem e que podem ser
impostas no terreno, mas claro com um objetivo comum que é desburocratizar e facilitar o investimento, e esse claro conta, esse mecanismo conta sempre com uma, Ok, Miguel. uma Obrigado tendência. pela sua resposta. Paulo, parece que a vida, segundo aqui o Miguel, a questão do sobreiro está mais facilitada, mas eu não sei se é bem assim. Eu sei que vocês estão a querer fazer uma grande plantação de sobreiros e estão a ter os maiores problemas para conseguir concretizar esse vosso desejo e esse vosso investimento. Parece que, por um lado, o sobreiro é uma árvore sagrada, mas depois, quando se quer colocar mais sobreiros, levanta-se imensos problemas. Estou errado? Vamos lá ver. O diagnóstico está certo. Portanto, o problema aqui é depois passar do diagnóstico para a prática. É evidente que o sobreiro é uma árvore bem vista, tem passa a expressão, uma publicidade fantástica. No plano das intenções, nós de facto conseguimos abrir algumas portas, mas efetivamente esta visão que eu chamaria idílica do Miguel em relação à concretização depois à frente daquilo que possam ser alguns investimentos na área florestal montado, não é de facto tão idílica. E sim, nós estamos vindo aqui a enfrentar algumas dificuldades relacionadas com umas áreas que queremos levantar. E eu acho que isto tem muito a ver com uma coisa que também é estrutural à volta deste tema das florestas e que, por vezes, quando há um contexto de um panorama florestal em que 98%, como alguém referiu já hoje aqui, da floresta é privada e 2% é do Estado, parece que o Estado não é um ator. E, na verdade, o Estado é um ator. O Estado é um ator, quer seja pela criação de contexto ou pela dificuldade do contexto, quer seja, inclusive, como ator florestal, e já lá vou a esta parte. E, portanto, nesta criação de contexto, e isto vai levar muito à resposta concreta que o Luís me estava a colocar sobre estas dificuldades, e o Miguel também tocou nisso, é uma questão burocrática, ou seja, eu, no outro dia, numa pequena intervenção neste compromisso Floresta 2030, desafiei a plateia a que fizesse uma pesquisa simples na internet e que descobrisse quantas instituições é que o Estado tem que tem alguma intervenção na política florestal. Eu filo na noite anterior, de uma maneira muito rápida, e, portanto, seguramente toquei por defeito, encontrei 25. Portanto, quando alguém que é um ator, criador de contexto, tem, não sei se são 25, são 20 ou são 28, dá-me igual, porque nem que fossem 5, faria o mesmo raciocínio. Instituições que se pronunciam sobre projetos florestais, é evidente que alguém que vem do mundo da indústria tem alguma dificuldade em lidar com esta burocracia. Isto não tem nada a ver, também queria deixar claro essa mensagem, com a qualidade dos técnicos individuais que estão nessas instituições, que farão e fazem seguramente o seu melhor. O problema é que para termos uma plantação como aquela que o Luís referiu, nós temos que andar de instituição em instituição, ou é pela plantação das árvores, porque sim senhor, depois é pela água, porque sim senhor, depois é e de facto andamos nisto, e estamos a ficar um bocadinho, nunca nos cansamos, porque não desistimos, mas pronto, é uma luta constante e uma luta permanente. De referir já agora, porque toquei no ponto há pouco, o Estado também poderia ter aqui um papel maior, do meu ponto de vista, enquanto ator naquilo que é uma política florestal, não só enquanto criador de contexto. O Estado tem uma responsabilidade numa coisa chamada baldios. Deixem-me colocar a coisa desta maneira um bocadinho suave. Eu não percebo porque é que, tendo uma área muito significativa sobre cogestão, porque percebo as dificuldades de execução, mas gostava também de ver o Estado com uma política muito mais ativa no sentido de uma utilização e uma valorização económica dos baldios em Portugal, que pelo último número que vi, alguns devem ascender a 400 mil hectares em Portugal. Eu acho que 20% dessa área era capaz de satisfazer as necessidades de matéria-prima das fileiras todas que estão aqui à volta da mesa. Não sei se são 20, são 15 ou são 25, dá-me igual, o que me interessa era passar a macro-ideia. Por que não ter políticas ativas de plantação em áreas que estão
eu diria com algum déficit de gestão e algum déficit de rentabilidade. Portanto, e esse é um papel que o Estado poderia assumir também. Obrigado, Paulo. Marta, você aqui que apresenta aqui um fundo imobiliário, e os fundos imobiliários só fazem sentido constituir-se com novas plantações florestais, quando os dados apontam para menos 48% da média da década, menos 60% do máximo da década. Como é que você vê este panorama face à área de atuação da sua empresa? Tem que carregar no botão. Como referi, a Floresta Atlântica tem agora uma nova participação, portanto tem uma participação privada muitíssimo maior, com novos acionistas e investidores, e portanto, e que veem a floresta com grandes oportunidades e com potencial, sobretudo nestas regiões que carecem de ter este desenvolvimento e o desenvolvimento da economia. Complementar aqui a área florestal com também a questão agrícola, portanto as culturas dos frutos secos que vem aqui falar, e portanto ter aqui uma rentabilidade maior, porque o que é necessário também, no fundo, é ter fontes de rendimento alternativas e periódicas e, portanto, obrigar também a uma gestão ativa mais do território. É preciso economias de escala e capacitação, portanto, é preciso a tal gestão ativa, mas é preciso que as políticas públicas também ajudem, neste caso, ao investimento e a criar rentabilidade. A Floresta Atlântica tem agora uma nova gestão e por isso estamos confiantes de que esses constrangimentos vão ser ultrapassados, mas é preciso que o setor trabalhe em conjunto, porque, como falei da questão dos aspectos críticos, é importante que haja uma cooperação de todos os envolvidos, senão é quase impossível ultrapassar. Portanto, há aqui uma possibilidade de uma economia forte assente nesta gestão florestal sustentável. Há grandes oportunidades, há que aproximar a produção da indústria e aumentar a produtividade. Portanto, tem que haver uma cooperação de todos os agentes aqui envolvidos, das empresas e da produção, para também tornar mais eficiente o fornecimento dos serviços de silvicultura e otimizar toda a cadeia de valor. Esperemos agora, com este novo impulso, esperemos poder demonstrar que esta aposta nos fundos de investimento imobiliário florestais são positivos, vêm gerar rentabilidade para o proprietário florestal e tornar os proprietários florestais mais empresários, como já acontece no setor agrícola. Muito obrigado, Marta. Rui, aqui como representante do gestor da empresa, da floresta pública, acha que tinha aqui um papel, um exemplo a seguir pelos produtores, como foi já referido, e que isso poderia ser uma das soluções para este problema do desenvolvimento da floresta? Porque há aqui um problema, e eu irei falar nisso na minha intervenção. Não vale a pena nós dizermos tudo que está tudo bem, porque há aqui uma questão que já foi aqui identificada com todas as características. Acha que, mesmo com os seus 2%, conseguiria mostrar um exemplo aos produtores? Seria esse o papel de uma empresa florestal que é gerida pelo Estado, e o Estado não prima por ser um bom gestor? Nunca foi. Obrigado, Luís. Não, a situação é exatamente essa. O objetivo da Floresta Gala, e eu recordo que há décadas também que se fala no setor florestal de que o Estado devia ter uma empresa de gestão das suas áreas, e isso por diversas razões não tinha ocorrido até agora. E o grande objetivo da Floresta Gala é isso mesmo, é tornar-se um operador florestal que, mais do que alterar estruturalmente a floresta, o que a Floresta Gala pode ser é constituir um benchmark para a gestão. É essa a nossa aposta para os próximos 3 anos. Já iniciámos o processo de certificação das áreas que são propriedade da Floresta Gala, ou que a Floresta Gala gera, por ter contratos de arrendamento de longo prazo, e esperemos ter um efeito de demonstração que possa ser seguido pelos proprietários, quer sejam proprietários privados individuais, quer sejam cooperativas ou mesmo os gestores dos baldios. Acho que a melhoria da gestão é indispensável, mas, como disse na minha intervenção, os contextos, quer económicos, quer regulamentares,
têm que ser alterados para que a floresta tenha futuro. Obrigado, Rui. Nuno, há aqui uma pergunta do Alcino Cardoso. Gostaria de saber a opinião, e neste caso eu coloco a questão a ti, como encaram as propostas de reordenamento da paisagem, cujos estudos estão em curso, que consubstanciam alterações significativas no ordenamento dos territórios vulneráveis? Mas se calhar com mixed feelings, como se costuma dizer. Não. Há aqui duas questões. Por um lado, eu acho que estas alterações da paisagem têm mesmo de acontecer, por causa das questões de risco, porque existem outras componentes, obviamente não é uma questão de espécie, é uma questão de gestão, mas é mais além disso, e digamos que a última ciência o que refere é muito isso. Ainda na semana passada saiu um artigo de um projeto em que fazia até umas simulações sobre qual era a melhor solução. Eram as paisagens climate smart ou as paisagens fire smart, e com diferentes cenários. Se isto significa que uma paisagem que é fire smart ou climate smart implica não ter produção, não pode ser, digamos, não é essa a solução. E os meus receios, ou seja, eu não tenho acompanhado muito estas iniciativas. Li a PRGP do Algarve, e depois o que eu ouvi na comunidade científica, a minha percepção, digamos que de alguma preocupação, reforçou-se, porque digamos que as pessoas ligadas ao risco, a análise que fizeram foi que não veem naquilo uma solução para o risco. Portanto, obviamente que é um desafio muito grande, portanto, ter uma abordagem integrada à escala da paisagem. Portanto, digamos que o meu alerta é que, de facto, para aquilo ter sucesso e ter aceitação junto dos produtores florestais, junto das empresas, para que seja viável, para que não seja mais uma penalização sobre a gestão florestal, tem que ter ciência que viabilize estas abordagens integradas. Agora, que temos que mudar a forma como temos a nossa paisagem florestal, por questões do risco, para que tenha mosaico, para que possa ter quebras, para que seja mais resiliente, isso não tenho qualquer dúvida. Agora, é um grande desafio, obviamente, dentro da nossa propriedade, dentro da nossa escala, é um grande desafio conseguir fazê-lo, e para isso é necessário que as políticas públicas sejam fortes para não criar constrangimentos excessivos sobre a componente produtiva e, ao mesmo tempo, gerarem oportunidades de retorno do investimento para as áreas que ficarem com a componente menos produtiva ou com os serviços dos ecossistemas, ou seja, como for. Portanto, este equilíbrio é muito complexo, mas tem que ser atingido, porque de outra forma não iremos ter grandes soluções. Obrigado. Obrigado, Nuno. João, mostrou ali uma fotografia bastante elucidativa. Se calhar o Miguel Sousa Tavares devia-lhe mandar esta fotografia, que quase que eu diria que é aquela fotografia que os eucaliptos nem ardem. Mas concorda com esta questão que foi aqui defendida pelo Nuno, que é necessário este mosaico florestal, relativamente à mesma pergunta que te fiz? Gostava de ouvir a sua opinião também. Obrigado, Luís. Estou alinhado com o que o Nuno referiu. Sem dúvida, nós temos de ter aqui descontinuidades, porque recordo sempre que quando temos tido problemas de incêndios é porque há mega incêndios. E para combater mega incêndios tem que se usar a cabeça, como há um colega nosso que diz que quando os incêndios são pequenos combatem-se com o pé, quando são grandes combatem-se com a cabeça. E eu acho que nós temos que criar aqui condições para que esse risco de incêndio seja reduzido ou eliminado. E só se consegue fazer com mosaico florestal, só se consegue fazer com escala e dimensão do património, com parcelas minimamente suscetíveis de defender e de criarem elas próprias áreas de refúgio e descontinuidades. E, portanto, imagine-se que fazer isso em zonas de minifúndio é uma dor de cabeça. Não há escala e, portanto, um proprietário individualmente não tem como alterar a paisagem subjacente. E, portanto, também não temos dúvidas que é necessário mudar
desse ponto de vista. Mas há bons exemplos e maus exemplos, e depois há o esforço necessário para fazer. Eu vou dar uma noção de um mau exemplo, que foi o PRGP de Silves, de Monchique e de Silves, em que o que se fez hoje em dia, discutiu-se uma formulação de paisagem e depois veio-se a adotar uma coisa completamente diferente, com restrições claras ao investimento, nomeadamente seja pinho, seja de eucalipto, em que o que acontece hoje é que não é possível sequer replantar eu diria, 80% da área. Portanto, criou-se um problema de futuro. Quer dizer, não é possível replantar áreas de floresta de produção, seja de eucalipto, seja de pinho, e numa lógica de que essas áreas vão ser naturalmente, vão sofrer um investimento por parte da floresta de conservação em detrimento da floresta de produção. Isto, pura e simplesmente, não existe. Portanto, não vai acontecer e não está a acontecer como a realidade o vem demonstrando. O que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer que essas áreas vão ficando cada vez mais abandonadas e elas próprias vão constituir um pasto para incêndios e, portanto, mais uma vez vai-se dizer que são os eucaliptos e os pinheiros que deram cabo da paisagem e contribuíram para o incêndio, quando essa não é a causa. Nós acreditamos nisso, não obstante este mau exemplo, acreditamos nestas figuras, por isso temos investido bastante no Conselho de Góis, na criação de uma IGP na freguesia de Alvares. Agora, o esforço é grande. Deste ponto de vista, o esforço é grande, porque é preciso envolver um conjunto de parceiros muito significativos, naturalmente locais, naturalmente também envolvendo a indústria, envolvendo a investigação e as universidades. E, sobretudo, a base ali é mais difícil porque não existe cadastro, existem proprietários ausentes e, portanto, juntar todas estas vontades é um esforço tremendo, hercúleo, e esperamos esperamos chegar a bom porto. É por isso que acreditamos e continuamos a investir. Mas não são apenas estas figuras as possíveis. Eu dei o exemplo da Associação de Baixo Voga, que, por livre iniciativa, tem criado áreas agrupadas e nós próprios estamos a incentivar outros modelos, outros pilotos de criação de áreas agrupadas e não apenas para que fiquem povoadas exclusivamente de eucaliptos. Portanto, há sempre esta noção de que a indústria quer assambarcar áreas e ocupá-las exclusivamente com eucalipto, não é verdade? E, portanto, mas é que continuamos a acreditar e a defender que é preciso ganhar escala, sobretudo no norte do país e, portanto, vamos acreditar que, ainda que não seja completamente verdade, desenhar uma paisagem com régua e esquadro a partir de um gabinete, que depois isso tenha aplicação na prática, mas que sirva pelo menos de mote para depois no terreno se poder ajustar esse modelo e essa formulação, seja ela mais resistente ao incêndio, seja ela mais virada para uma lógica de mosaico de várias espécies, mas sobretudo o que temos em mente é que nós precisamos de mudar alguma coisa, para criar capacidade ou criar oportunidades para que haja reinvestimento nessas áreas e para que haja defesa e segurança das populações. Obrigado, João. Antes de terminar, queria também dizer às pessoas que nos estão a acompanhar que algumas respostas às questões que foram colocadas serão depois realizadas e enviadas também a alguns dos oradores e respondidas. Bom, eu só queria deixar aqui uma ou duas mensagens. Primeiro, que é uma preocupação grande da CAP, esta questão florestal, este declínio da floresta, que já foi hoje referido isso, os gráficos falam por si, eu também concordo que o declínio começou, não foi agora, já foi nos anos 90, mas que agora estamos com uma tendência, mais do que os números absolutos, é a tendência que aqueles gráficos mostram, uma tendência de queda muito grande. Temos de reverter esta situação e para reverter só há uma solução. É as empresas, é o governo e são as organizações. De outra maneira, não é possível sairmos daqui. Isto vai ser uma prioridade da CAP nos próximos tempos. Eu próprio levarei esta questão mais afincadamente do que eu fiz nos últimos tempos e gostaria também de dizer
que na parte económica é necessário aqui também uma mensagem importante das empresas. Instalou-se na população agrícola, nos produtores florestais, nos agricultores em Portugal, é um bocado um mix, esta função. Não há muito poucas pessoas que são só produtores florestais, são agricultores e produtores florestais, e instalou-se a ideia de que, ao contrário do que existia há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, que a floresta, em algumas das suas espécies, não dá um bom rendimento, tem um risco muito grande de incêndios, tem um conjunto de problemas e as pessoas começam a afastar-se dessas soluções. Eu acho que aqui também reside um dos pontos a resolver, e eu aqui não falo só para uma das fileiras, acho que isto toca todos os setores que estão aqui sentados à mesa. Objetivamente, para estes setores, com exceção agora da madeira de pinho, quase que duplicou, os preços mantêm-se estáveis nos últimos 15 anos, coisa que não é um sinal que incentiva as pessoas a investir na floresta. E, portanto, aliando isso a uma visão que foi aqui muito bem retratada pelo Rui, em termos legislativos, que se tirem as ervas daninhas, basicamente o que é preciso é que deixem funcionar, que permitam melhorar e investir. Eu acho que assim consegue-se alterar este declínio, esta tendência que aqueles gráficos mostraram. Muito obrigado a todos aqueles que nos foram acompanhando. Foram quase 170 pessoas que nos acompanharam. Neste momento ainda estão 150. Demonstra o interesse das vossas intervenções que levaram a que as pessoas nos acompanhem durante todo este tempo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado aos oradores e parabéns pelas vossas intervenções. Portanto, prenderam a atenção das pessoas. Se houvesse palmas, agora batíamos todos palmas. Isto são seminários silenciosos. Muito obrigado.